Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Prota descobriu que o rei Lancelot era um vagabundo de um deus exterior que estava possuindo aquele corpo. Conseguiu derrotá-lo e descobriu também que ele estava trabalhando junto com o Olimpo para destruir o reino de Asgard. Mas o Zeus ficou puto, não gostou disso não, e queria destruir a cidade para não ter nenhuma informação vazada e eles serem ligados a Camelot com esse fato. E nesse momento ele está preparando um grande raio de destruição para acabar e destruir tudo. O Kong já fica preparando a sua vara para ela crescer, falando: cresce aí. A sua vara já começa a ficar toda compridona na direção do ataque. E ele já fica rindo, falando: Jingun, cresça! Mas lá tá Zeus, apenas preparando seu choquezinho, falando: ó, cara, vai combater o meu choque com uma vara grossa, tá de sacanagem. Mas os dois ataques já ficam tudo batendinho um no outro. E o Merlin já fica aqui, fazendo seu poderzinho mágico também. Mas o tanto de poder que ele tem já fica cuspindo sangue por causa disso. E a barreira do Merlin foi destruída por um raio de Zeus. E a vara entra nesse momento e começa cada vez a ficar maior e consegue resistir ao raio, ficando toda grossona. E o Kong só fica de nossa, ele é bem forte, hein? E o Pro tá pensando, a vara do Kong, mesmo que seja uma réplica feita com habilidade, acha que ainda é impossível para um clone bloquear completamente um raio de Zeus. Já começa a ficar todo preparando a sua mãozinha. Fala: ó, a Kinnie tá querendo abrir seus olhos, hein? Parece que ela vai ser útil. Fala que suas suspeitas estavam certo nessa hora, hein? Manda o Kong aguentar um pouquinho. E o Kong fica perguntando: o que você está falando? Esperar o quê, hein? O Prota já vai subindo em cima dele, falando: calma aí, Ludmilo, você tá muito aperreado. Já vem todo correndinho em cima da vara do Kong, que tá toda grossa. E o Kong fica perguntando pra onde ele tá indo, que diabos ele vai fazer. Sabe que ele é bastante habilidoso, mas o que ele está pensando ao correr diretamente pra isso? Você vai morrer, não vai dar certo. Mas já fica usando seus olhos de cinza todo douradinho. Fala que o raio tá ficando murcho. O que tá acontecendo, hein? O vestimento dele de 4 elementos consegue resistir à eletricidade. A Kinnie começa a reagir junto com o raio. E o verdadeiro cristal sombrio divino reage ao raio também. O Prota já fica todo sugando o raiozinho, falando que é como ele pensava. É a mesma reação que teve quando o cristal se aproximou do cristal divino do mar. O raio é uma das obras-primas de Hefesto, criado usando o cristal do céu. Esta reação deve ser por causa do cristal divino, só pode ser isso. Tem certeza disso agora. Kinnie, criada com o cristal sombrio divino. Raio, criado com o cristal divino do céu. E o cristal do mar, criado com o cristal divino do mar. Essas 3 pedras provavelmente eram uma só no início, porque se não fossem não haveria nenhuma reação tão forte desse jeito. A Kinnie já fica falando: é tudo meu, e continua todo sugando o raio, consegue absorver aquele poder. Ela é imbuída com o poder do raio agora. Prota fala: que droga, hein? Ainda é forte, mesmo depois de ter sido bloqueada pelo pau do Kong. Já fica todo cuspidinho de sangue. O fato de ele ter se esforçado tanto para ficar tão forte, mas ainda não é forte o suficiente para enfrentar Zeus, está deixando ele irritado. A condição de choque elétrico avança para o estágio 2. Ele tá tomando e virando um Pikachu. Fala que honestamente assim é melhor. Mantém sua determinação mais ativa. Ele continua falhando no choque elétrico e tá virando já um Pikachu evoluído. A Kinnie continua toda sugando o raio. Fala que vai alcançar ele em breve. Tu vai ver só, eu vou virar o Sasuke. A Kinnie consegue absorver e continua sugando todo aquele poder de raio. E ele consegue resistir a um único ataque de Zeus, sugando toda aquela energia. Mas já vai todo desmaiando, falando que está feito, eu fiz minha parte. E vai caindo na direção da vara do Kong, que tá toda grossona. E o Kong fica falando: aquele idiota, ele tá caindo, cadê o paraquedas dele, hein? O Merlin fala que ele não está se mexendo, parece que ele desmaiou. O Kong fala que sabia que isso ia acontecer e já vem pegando ele, falando: calma, donzela, eu vou te segurar.
a aniquilação de Camelot foi interrompida por causa de uma vara grande e grossa. E o Zeus já fica falando, caramba, hein? Para o grande sábio, igual os céus aparecer, foi um fracasso esse nosso ataque. E o Poseidon fica perguntando, por que o grande sábio não deveria haver nenhum ganho para ele em se juntar e se tornar o inimigo do Olimpo? O Zeus fala que ele é uma entidade caótica por natureza, provavelmente não se importa com quem são seus inimigos ou não. Ele é alguém que nem a grande guilda Reino Celestial conseguiu matar. Não podemos nos dar o luxo de tê-lo como inimigo, só porque ele está atrapalhando. Entretanto, o corpo principal dele não deveria ser capaz de se mover agora. Como ele bloqueou o raio com apenas um clone, hein? O Kim foi uma variável maior do que eu esperava. E o Poseidon lá falando, caramba, para os Zeus dizer isso, o quão habilidoso é esse Kim, hein? Bem, ele é realmente alguém difícil de parar. Mesmo quando enviamos um rank, será que suas habilidades já atingiram o nível de um alto rank? Não é possível. Pergunto o que ele vai fazer agora. O que aconteceu na Grã-Bretanha já deve ter chegado no ouvido de Asgard. Ele já deve ter pensado em alguma coisa, certo? O Zeus já fica lá, todo usando o seu poder, falando, sim, eu já tenho um plano pra isso, Ludmilo. E o Poseidon perguntando, seu desgraçado, eu sabia que você ia fazer isso, agora está tentando me cortar como o rabo de um largato, é? E o Zeus só falando, desculpe, irmão, todas as coisas são para o renascimento do Olimpo. Já fica ativando o seu raio do Pikachu de novo. E o Poseidon fica todo usandinho da sua água para tentar se defender. O Kong fica perguntando se ele é realmente estúpido, se ele planejava morrer, porque ele pediu pela ajuda antes, hein? E o Prota só dizendo, estúpido, hein? Eu não esperava ouvir isso de você. E o Kong fica perguntando, como assim, parceiro? Como é que tu sabe de uma coisa dessa, hein? Depois disso, o Prota já vem todo acordandinho na sua cama baiana. E já tá lá, várias luzes, apenas com fogo da morte. Não tem isso não, eu acabei de inventar mesmo. O Prota fica se perguntando, o que foi isso? Acha que ouviu alguma coisa antes de desmaiar. Limite do anoitecer, o que é isso? Aumenta a regeneração dele em 200% na escuridão. O Merlin já vem chegando, falando, já se passaram 5 dias, hein? Pensei que ele fosse morrer. O que foi que tu fez, hein? Quando ele caiu após ser atingido pelo raio, ele desapareceu. E o Prota fala, bom, o raio, hein? Pensando bem, acho que conseguiu uma habilidade. Já vai ativando o fragmento do raio. E o local já começa a ficar todo sendo destruído. O Merlin fica perguntando, depois de todo o trabalho para impedir isso, você vai destruir o castelo desse jeito agora? O Prota pede desculpa, falando que é uma habilidade que ele acabou de ganhar. Vai aprender a controlar direito. Mas uma perninha anã já vem chegando, falando, seu moleque, deveria ter ficado quieto, você já acordou, vai causar confusão de novo? O Merlin fala que tem um convidado esperando ele há alguns dias aqui já. O Hefesto muito puto, falando, estou errado, seu moleque, hein? O que tu tava fazendo? Não vai me responder, seu maldito? E o Prota se perguntando, por que o velhote está aqui, mas que merda é essa? Depois disso, o Hefesto começa com uma mijada sem fim, atacando o Prota com a sua voz muito alta. As críticas deles finalmente terminam, e o Prota já fica dizendo, enfim, foi por isso que eu esbarrei no raio. Eu tenho certeza de que as 3 pedras têm a capacidade de se tornar apenas uma. Onde está aquele cara agora? O Hefesto pergunta se ele tá falando do macaco. Provavelmente ele deve estar dormindo em algum lugar, hein? E o Prota fala, bom, mas perguntando por que você tá aqui? Foi por causa do Kong. Acho que você não será de muita ajuda, velhote. E o Hefesto fala, não, eu só vim aqui passear. Eu não vim te ajudar com o Kong, meu nobre. E o Prota dizendo, não, mas eu achei que você tava preocupado comigo. E o Hefesto muito puto, falando, estou aqui pra passear. Eu já te falei, seu maldito. O Merlin fica lá, apenas se tremendo, querendo rir daquilo. O Hefesto fica perguntando se ele ainda tem a Pedra do Mar. O Prota fala que sim, está aqui comigo. O Merlin fica dizendo, cristal do mar divino, hein? Você conseguiu isso? Caramba! O Hefesto fala que sobre o fortalecimento de itens que ele falou da última vez, teve uma boa ideia depois de pensar um pouquinho. Trouxe os materiais que precisa. Pergunta se tem um lugar em Camelot onde ele pode usar. E pode pegar emprestado. O Merlin pergunta quem iria reclamar do melhor ferreiro usando uma forja, fique à vontade. Ele pede 2 kg de adamantio. E é o melhor para extrair o poder das 2 pedras. E também tem uma boa compatibilidade. O Prota já fica olhando da lojinha falando, bom, eu vou ter que fazer um farms aqui, né?
dá 1 milhão, incluindo o custo de processamento, que tal? O Hefesto fala, bom, eu trouxe o metal sozinho e você ainda tá tentando me passar para trás, eu quero 1,5 milhões. E o Prota fala, bom, tudo bem, então vamos fechar o negócio em 1,4, tudo certo? E o Hefesto pensando, não é como se eu tivesse que bater no cara que acabou de se recuperar, hein? Eu vou deixar passar dessa vez. Fala, tudo bem, fechado nosso acordo, levará cerca de 4 dias. Não se atrase dessa vez e venha me encontrar, seu vagabundo. Ele paga os 1.400.000 pontos que ele tinha. E depois disso, o Merlin fica dizendo que depois do desaparecimento do rei, o país foi colocado num estado inacreditável. A Távola Redonda também deve estar caótica. E não havia como ficarem parados quando a notícia da traição veio à tona. Você também viu ele discutindo se Arthur era real ou não. E sobre Lancelot, seu traidor, durante a reunião da Távola Redonda, certo? Foi assim que Lancelot foi bastante influente. A Távola Redonda se dividiu e será difícil para eles parecerem tão forte quanto se forem antes. Prota pergunta se ele se arrepende disso. Ele fala que não, isso deveria ter acontecido desde o início, remover as partes podres e permitir que o novo sangue suba. Esse é o caminho natural. De qualquer forma, eu sou grato a você. Graças a você, criamos uma oportunidade de corrigir tudo que estava errado. O Prota fica falando, bom, é porque você confiou em mim, senhor Merlin. O Merlin fica falando que ele não precisa chamar de senhor. Pode ser só Merlin, por favor, meu nobre. E de qualquer forma, seu corpo parece ser recuperado um pouco. Então, espero que possa me seguir a um lugar bem específico. Meu amigo, você poderia chamar o Arthur para mim mais uma vez? Eles já vão indo para uma sala escura e toda fechada. E o Merlin fica dizendo que após a morte de Lancelot, encontrou isso enquanto estava arrumando o lugar em que ele usava. Talvez ele não tenha tido coragem de se livrar disso. Ele o escondeu em um lugar bastante secreto, onde apenas o rei poderia entrar. E o Arthur já fica aqui, ó, todo tremidinho, olhando aquilo. Fala, Modred Pendragon, meu precioso filho, não acredito numa coisa dessa. O Merlin fala que queria deixar o filho dele descansar mais cedo, mas ainda é o funeral de um príncipe. Temia que causaria mais um tumulto e mais problemas para a Grã-Bretanha, então estava mantendo o seguro por enquanto e deixando ele aqui. O Prota fica apenas olhando, todo pensativinho. Fala, bom, que tal você entrar no corpo do seu filho, hein? O que você acha? E o Arthur só fica falando, não posso permitir isso. Meu filho morreu por minha causa. Que tipo de culpa você está planejando me fazer sentir, hein? O Merlin fala que sim, isso mesmo. É muito cruel pro Arthur. Até eu acho isso um pouco demais. O Prota fala, você que achou que seu filho se tornaria um morto-vivo sob meu controle. Você sentiria como se ele tivesse sendo feito de tolo, certo? O Arthur fala que você está apenas dizendo óbvio. Só eu devo carregar a vergonha de ser um morto-vivo. Eu nunca deixarei meu filho passar por isso. O Prota fala, bom, acho que eu vou ter que reformular a pergunta. Ela estava um pouco errada. As coisas que farei no futuro, você acha que não ajudarão na segurança e no renascimento da Grã-Bretanha? O Arthur fala que não é isso. Graças a você, a nossa nação quebrada foi colocada no caminho certo. O Prota fala, então é isso mesmo. Pense um pouco. Quem está criando um novo futuro para a Grã-Bretanha junto com seu filho? Este é o filho que você queria que lhe sucedesse como rei, certo? Então, ele com certeza teria confiado nas palavras de seu pai e seguido esse caminho. O Merlin fica lá, apenas com a cabecinha, tudo balançadinha. O Arthur já fica dizendo, meu filho, ele realmente amava a Grã-Bretanha, mesmo se eu tentasse impedi-lo. Se fosse pelo futuro dela, ele teria aceitado suas palavras com alegria nesse momento. Prota fala que vai garantir a ele que escolha fazer isso agora e que não seja em vão no futuro. Já começa a ficar todo usandinho do seu poder da Kinye para trazer o corpo de volta. E o Modred já fica todo brilhando. O Arthur já fica falando, eu juro nunca traí-lo e juro minha lealdade a você. Você é o nosso rei. Ele recebeu o juramento do Cavaleiro da Morte, Arthur. A proeficiência do Rei dos Mortos aumentou por causa disso. E a força do Rei Arthur foi restaurada nesse momento. Ele obteve a lealdade total do Rei dos Cavaleiros. Em outro local, só fica o Kong se lembrando de perguntar se o Kim era estúpido. E o Kim falando que não era mais burro que ele. Mas fica pensando, bom, ele agiu como se me conhecesse. Mesmo que ele tivesse coragem, ele não recuou diante de mim, o grande sábio, igual aos céus. Ele também falou como se estivesse familiarizado um com o outro. Agiu como se nós dois fôssemos amigos, como um velho amigo, hein?
Sim, mas continuando na Grã-Bretanha, o Prota já fica perguntando como tá seu corpo, hein? Deve estar bem, considerando que é um corpo que chegou perto de ser um alto rank. O Arthur fala que ainda precisa de um tempo para se ajustar um pouco. Além disso, você não precisa mais falar comigo formalmente. Agora você é o meu rei. O Prota fala, tudo bem, eu vou fazer isso. Já começa a ficar usando o poder da sua luva. Mas a nuvem já começa a falar com ele, dizendo que acabou vendo algo incrível, hein? Quem diria que o grande rei dos cavaleiros serviria outra pessoa? Não se esqueça, se eu não tivesse te ajudado, você estaria morto agora. Mas sabe o que é estranho? O que diabos fez pensar que eu te ajudaria, hein? Não consigo entender isso. Mas quando percebi, tudo faz sentido. Você deve me conhecer muito bem, garoto. O Prota já fica nervoso, apenas olhando. Fala que pensou que ele tinha vindo aqui por causa dos olhos de cinza. Será que eu estava errado? Pode ser uma habilidade exclusiva do Kong agora. Mas originalmente era uma habilidade que sua família, os macacos do Monte Rangu, possuíam. Eu esperava que ele me ajudasse primeiro e depois me questionasse sobre os olhos de cinza. Descobrir como mero jogador, alguém que não é da sua família tem essa habilidade devia ser interessante. Fala, existe algum jogador que não saiba quem é você? O Kong, o grande sábio que iguala os céus. Um alto rank que está lutando contra o reino astral. Ouvi dizer que você passou suas atividades há muito tempo. O Kong fala que não é nada disso. Você é um idiota, não está entendendo? É tão difícil de entender, hein? E o Prota pensando, idiota? Eu consigo ver os outros me chamando assim, mas nunca pensei que eu ouviria uma coisa dessa de você. E o Kong falando, viu? Tá fazendo de novo, como se atreve a me tratar como idiota. Mas não uma vez, sim duas, hein? Você me conhece, garoto. Eu posso ver coisas com seus olhos rasos que eles não conseguem ver, especialmente quando os olhos são os mesmos, hein? Os olhos de cinza estão tentando resistir aos olhos de cinza dourados. A resistência falha. E o Prota fala, bom, então, o que os seus olhos tão incríveis conseguem ver? O Kong fala que ele conhece muito bem. Posso ver o meu verdadeiro corpo ao seu lado. Você conhece muito bem o meu verdadeiro corpo. E o Prota pensando, como eu devo responder? Mesmo se eu der uma desculpa, os olhos de cinza dourado vão expor como uma mentira. Acho que não adianta tentar mentir na frente desse cara. Fala, realmente, você tem uma certa razão. Você e eu nos conhecemos no mundo de onde eu vim. O Kong já fica perguntando, o mundo de onde tu veio? E daí? Como a gente se conheceu? Prota fala, amigos, isso mesmo. Os olhos de cinza já começam a ficar ressoando. Éramos amigos, uma verdadeira dupla de amigos e rivais. E o Kong já ficava dizendo, ei, tá dormindo, baiano? Acorda, senão eu vou te surrar. Esse é meu lugar, essa é a minha cama dos baianos. E o Prota falou que não, esse lugar pega o melhor sol, eu quero ficar aqui. Tô tentando pegar uma marquinha de biquíni, mas o Kong já tacava o choque nele, falando, sai daí, Pikachu! Dizendo que já falou pra ele sair, não quer ninguém na sua cama, vai ficar com cheiro de bunda. Mas o Prota não foi atingido, e já saiu de lá rapidamente. Todo bravinho, falando, miserável, tu atrapalhou meu sono, tá de sacanagem, parceiro. E os dois já começam a porradaria, lutando por uma cama, é isso mesmo. Mas o Prota já tomando uma joelhada no meio da cara. Ele ainda viu o golpe chegando, ele bloqueou no último segundo, quase tomando porradão. Mas o Kong, o homem estava imparável, continuava se preparando para meter a porrada. E o Prota tomou um sacode, e o Kong falando, foi o que eu pensei, perdedor, você nunca vai se tornar um rank com essas habilidades. E o Prota pensando, bom, mas eu já sou um rank, né, não faz sentido. E o Kong bravo porque ele estava rindo dessa coisa que ele falou na sua frente. E o Protoss falando, que divertido, hein? Você é engraçado, meu nobre. E os dois continuavam brigando para ficar treinando. Vários dias se passavam e eles continuavam nas suas lutinhas. Debaixo d'água, em cima d'água, na frente da água. E o Pro tá falando, o recorde até agora é 9 lutas e 9 derrotas. Tá parecendo o Vasco já, hein? Tá ganhando. Uma surra. E o Kong lá, vendo aquele homem shapeado, vindo com um soco na direção. Falando, caramba, esse idiota é bem rápido, hein? E o Prota nessa hora acertou um socão de esquerda no meio do seu rosto, fazendo ele sair todo pianinho. Falando, agora são 9 derrotas em 10 partidas e uma vitória gloriosa. Perdeu, seu otário. Mesmo com a cara toda inchada, o homem conseguiu vencer essa luta. E o Kong sorri falando, bom, tudo bem, você ganhou essa, hein? Parece que estou me divertindo aqui com você. E o Pro tá falando, tá vendo essas memórias? No começo foi irritante, provavelmente porque vivi uma vida em que não estou acostumado a ter alguém do meu lado. E o Kong fala, por que você foi comigo, hein?
abriu seu coração pra mim, não faz sentido. Prota pergunta como derrotar alguém que não vai morrer. Não tive escolha, então fui com você. E durante esse tempo, abaixei minhas barreiras com você e ouvi as notícias sobre os deuses exteriores. Indivíduos conhecidos como deuses fora da torre correu pro destino dentro dela para lutar com aqueles caras. Mas enfim, eles são deuses porque merecem esse nome. E o Kong falando, foi por isso que você lutou comigo? Prota fala que não foi só por ele, lutou por todos lá, e nós perdemos aquela luta, perdemos de uma forma miserável, fomos todos surrados. Agora decidimos quem voltaria ao passado entre nós, e quem ficou mais forte e mais rápido, e matou a maioria dos deuses exteriores, foi o King. Ele quem deveria voltar para esse momento de agora, foi isso que aconteceu. Essa é toda a história verdadeira. E o Kong já fica falando, entendi, agora faz sentido. Você é do futuro, hein? Por causa disso, a proeficiência dos Olhos de Cinza aumenta drasticamente. Prota fala que também era necessário limpar o que aconteceu na Grã-Bretanha, porque aquele imbecil do Lancelot causou um grande problema no futuro. O Kong pergunta como está o regresso dele, hein? O Prota fala que o progresso é tão pequeno que mal consegue dizer se fez progresso. Isso é apenas um passo para tapar um buraco venenoso. O Kong pergunta qual é a probabilidade de ganhar contra ele agora. Prota fala quem sabe, hein? Talvez cerca de 0,1%. E o Kong perguntando só isso? Não acredito numa coisa dessa. Os monstros eram tão fortes assim. Cara, eu odeio essas coisas complicadas, hein? Se ao menos eu tivesse aquele corpo. E o Prota pergunta se ele tá falando daquele corpo que está preso no andar 40, certo? O Kong já fica perguntando, como tu sabe disso? O Prota pergunta se ele não tava ouvindo. Ele já contou tudo, você é mais burro do que eu pensei, hein? O Kong fala que não consegue acreditar nisso. Você disse que ia me ajudar porque sabia da minha situação, certo? O Prota fala que é claro. Então, você deve me ajudar também. O Kong fala, mas eu já te ajudei uma vez, então não preciso fazer de novo. O Prota fala que aquilo era sobre o corpo principal, claro. Não foi o suficiente. O Kong fala que seria uma história diferente se você pedisse ajuda só uma vez, hein? Você tá querendo me passar pra trás. Atrás deles já tem um monte de pessoa voando nos cavalos, o que não faz sentido, são as Valkyrias. E o Kong falando o que aconteceu com as Guard, hein? Prota fala que devem ter vindo dar uma olhada na situação, porque a Távola Redonda é uma das suas guildas guardiões também. Lancelot estava em contato com os Olimpianos, eles vieram aqui com isso para as Valkyrias para dar uma olhada. E não é só por isso, se o chefe da Távola Redonda simplesmente transferisse ali em direção ao Olimpo, eles não teriam se movido. A grande guerra Ragnarok, que levou Asgard à sua queda, deveria começar com a Távola Redonda. Foi isso o que os Olímpicos planejaram e usaram Lancelot para causar a queda de Asgard. Mas como Lancelot se foi, agora ele pode respirar. E o Kong já fica falando, Ragnarok, você está dizendo que as Valkyries vieram porque vai ter uma guerra. E para onde tu tá indo? Não vai encontrá-los? O Prota fala que não há nada que ele possa fazer, mesmo sem se envolver com Asgard agora. Asgard tem um dever moral, é claro. Eles não entrarão em guerra despreparados esperando perder. Mas quando a guerra vai acontecer? O Prota fala que antes da guerra, o Olimpo entrará em colapso. Há rachaduras naquele lugar agora. E o Kong fica falando, o que tá acontecendo na cabeça desse cara, hein? Ele me dá calafrios, ele é muito calculista. Com os olhos de cinza dourados, muitas pessoas sabiam como esse cara entrou na torre. Até o momento que encontrou vários altos ranks, trouxe todas as informações que conseguiram. E estou fazendo cada movimento de acordo com o plano. Não importa o quanto alegue ter vindo do futuro, eu realmente controlo cada movimento, perfurando inúmeras variáveis. Ainda está longe em termos de poder. Na verdade, isso não é diferente de uma obra-prima, criada por números alto-ranks, derramando seus sangues e coração nisso. Mas de qualquer forma, chegaremos ao andar 40 em pouco tempo, não se preocupe com isso. E o Kong já fica falando que tu tá chamando o administrador, você pode subir imediatamente desse jeito. O administrador fica pensando um pouco, ele continua pensando mais um pouquinho e ele aceita em ter uma reunião privada com o Kim. Depois disso, o Prota já fica em cima do muro, literalmente, falando que essa é a fronteira da Grã-Bretanha, o fim do mundo. A dificuldade é grande e a recompensa é grande também. Você terá que oferecer alguns pontos para fazer o teste você mesmo. Fala, bom, quando estava conversando com a DM, fala por causa da sua obsessão pelos testes em atender aos desejos de Zeus, acumulei muitos pontos. E o ADM falando, se eu tivesse seguido o que ele disse, ele teria lançado raios por toda parte, por isso que eu fiz aquilo.
As prioridades do administrador são sempre primeiro a ordem da torre e segundo o fluxo do teste. Essas são as razões pela qual existimos e nossas funções. Prota fala, bom, se é assim, me mostra essas funções, meu nobre. Já começa a pedir para ele aceitar a taxa de teste de 30.000 pontinhos. A missão é passar pela floresta em 1 ano e atravessar caminho. Ele pode receber a ajuda de alguém também. O teste vai começar assim que ele descer das muralhas do castelo. Prota fala, um teste de longo prazo, que dura 1 ano. Eles realmente querem que eu sofra aqui, hein? Já ouvi tudo o pioneirismo pelo mundo. O Kong já fica lá na nuvem perguntando se ele quer uma ajudinha. Mas vai ficar querendo, porque não vai ajudar com nada. Prota fala, vou ficar bem, então pode ir embora, meu nobre. Posso receber uma penalidade por receber sua ajuda e ser desqualificado também. Então minha taxa de teste seria desperdiçada. E o Kong falou, eu realmente ia te ajudar. Um pouco de verdade, que pena, hein? Então, eu tenho que esperar por 1 ano agora? Prota fala, de jeito nenhum. Eu vou terminar tudo em meio mês. Vou te chamar quando eu terminar. Então fica aí, meu nobre. Até lá, o teste já vai iniciando. O tempo dele é de 1 ano para terminar tudo. O final do 25 andar, a floresta inexplorada, umas árvores todas grossas lá. E o Jorginho falando, quer dizer que o Kim tá aqui, hein? Ele não estava na capital. O Cleitinho fala que deveria levar 3 dias. Como ele já tá nesse lugar? Dizem que ele acabou de fazer um teste com o administrador. Será que isso é mesmo possível? Esse é o vice-capitão da unidade da tropa pioneira, o Arlok, dizendo que se um jogador habilidoso como você nos ajudar, eu ficarei bastante grato. Mas você não está subestimando isso demais, hein? Até nós, que consideramos atravessar a floresta como uma expedição de 1 ano, 3 anos no máximo é o que levaria. Algo que leva apenas para reorganizar, e você está dizendo que vai fazer isso em meio mês? O Prota fala que vai servir. Tenha calma, meu Ludmilo. E o Arlok falou que ele está indo para a linha de frente. Considerando que ele é um jogador em potencial, pensei que ele seria mais cauteloso, hein? Espero que não haja um grande acidente nesse lugar. O Prota já começa a ficar usando seu poderzinho de raio, falando, toma aqui ó, choque do trovão, Pikachu. E o Jorginho fica perguntando o que ele tá fazendo de repente, hein? O Prota fala que se sente um pouco cansado, mas ainda tem muita energia. Isso pode ser por aumentar seus atributos, hein? Fala que é a sua primeira vez nas tropas, hein? Fala pra mim, uma única hesitação pode colocar seus companheiros em perigos. Um líder nunca deve agir de forma assustada. Já começa a espalhar seu choque por toda a florestinha. E o fragmento de raio começa a reagir com a Kini. E começa a reagir com o cristal divino também. Ele ativa a sua habilidade de raio na sua espadinha. Mas por ter pouca experiência, vai demorar um segundinho pra ele conseguir usar. Já fica carregando seu golpe. Então toma aqui ó, corte de raio, choque do trovão, Pikachu, jogando os raios por toda a florestinha. E vários bichos que estavam escondidos já começam a ficar tudo queimadinho, como se fosse churrasco de Natal. E o Jorginho falando que isso é insano. Quando ele falou que iria concluir 1 mês, eu pensei que ele estava apenas blefando, hein? E o Arlok todo com medo aqui, falando, caramba, não acredito numa coisa dessa não. E o Prota só chama, falando, vamos, não fiquem aí para trás. Vamos andando. No dia 4 de continuar colonizando tudo, vários monstros, tudo queimadinho. E o Jorginho falando, capitão, você está indo rápido demais. Não vamos perder o Kim desse jeito, hein? E o Arlok só falando, a colonização de hoje será feita quando o sol se pôr. Tenho certeza que todos estão cansados, mas aguentem um pouco mais. Que monstro! Eu ouvi falar que é um alto rank com uma habilidade semelhante a essa. O Deus Zeus, com o poder do céu que proclamava o governante da torre. Claro, o poder de Kim não está no nível de um alto rank agora. Seu nível está próximo ao de um rank normal, mas ele é tolo, como qualquer jogador do andar 25. Dessa forma, 2 semanas não farão progresso nenhum, independente de suas habilidades. Essa área é vazia demais. Como ele poderia colonizar isso em meio mês? Tá de sacanagem. Mas enquanto ele estava distraído, uma grande cobra grossa já vinha na sua direção. Ele só vai vendo aquele dentão, todo babando, querendo provar um pouco do seu corpo. Agora ele fala que é tarde demais, mas o golpe já é parado por um soco do Lorde do Punho, que manda a cobra grande. E o Jorginho já fica perguntando, capitão, tá bem? Eu pensei que tu ia rodar naquela cobra grossa, hein? E o Lorde do Punho falando, ei, você é do grupo do pioneiro, certo? Eu sou o Pung, o Lorde do Punho, do culto demoníaco celestial. Vim aqui por ordem do vice-lorde. Onde é que ele tá, hein? E o Arlok pensando, que culto demoníaco celestial? Esse é o culto demoníaco?
O primeiro Lorde seria um dos 4 Lordes representantes do culto demoníaco celestial. Além disso, o Vice-Lorde seria o segundo no comando, após o líder do culto. Por que ele está procurando o Vice-Lorde nesse lugar? Não faz sentido. E o Lorde do Punho falando, por quê? Eu ouvi dizer que ele estava aqui, hein? O Alorc fala que eles são únicos nesse lugar. Você só pode entrar nessa área com a permissão do grupo pioneiro. Então por que você tá aqui? Mas fala, espera aí. Isso não faz sentido, hein? O Lorde do Punho já fala, tá bom, não fala mais nada não, já achei ele. Ali está ele. E o Prota já vem falando, voltei porque parecia que você encontrou a pessoa errada, hein? Não me diga que você veio só, fala pra mim. O Lorde do Punho fala que é claro que não. Foi uma ordem sua. O Warlock todo nervoso falando, o quê? O Kim é o vice-lorde do culto demoníaco? Não acredito numa coisa dessa. Já fica todo olhandinho pela floresta, tá sentindo algo estranho. Fala que a culpa é sua, por não ter previsto uma coisa dessa. Talvez isso realmente possa ser concluído em 2 semanas. Várias pessoas já começam a chegar falando que prestam respeito e lealdade ao vice-lorde do culto demoníaco. Este teste é algo que deve resolver apenas com suas habilidades próprias. Não pode receber ajuda, além dos membros do grupo pioneiro, designado desde o início. Mas usar o poder de vice-lorde do culto demoníaco celestial é usar uma habilidade que é dele. Eu ordeno a vocês como vice-lorde. A partir deste ponto, ajudarão o grupo pioneiro e explorarão essa floresta o mais rápido que for possível. O Lorde do Punho já fica feliz, falando, sim senhor, pode deixar comigo. Já começa a porradaria. É bicho tomando soco no meio da cara. O Lorde do Punho arrancando a cabeça dele só com um socão maromba. E só fica lá, apenas debochadinho. E o Prota usando seu poder de raio. Agora ele quer virar até o super choque, de tanto choque que ele libera por aí. E de noite o pessoal faz uma barraquinha e uma fogueira para comer um churrasco. E o Prota já vai pegando sua bola de mensagem. E tem uma mensagem do Merlin, falando que estava perguntando para onde ele foi. Então ele estava trabalhando agora. E o Merlin fala que no momento não pode dar apoio para ele, porque o lugar está uma bagunça. Não vai poder fazer nada nesse momento. E o pessoal do culto demoníaco continua furando vários monstros, matando-os tudo. E falando, vice-lorde, você pode terminar sua conversa, a gente fica aqui. Mas o Prota já vai usando seu choquezinho. Falando, sai daqui, monstro. Tá me atrapalhando, hein? Ele já tá no dia 14 da colonização. E ele passou no teste mundial de colonizar tudo. Ele vai receber recompensas adicionais com o tempo gasto nesse momento. Sua recompensa adicional foi decidida. Ele pode prosseguir para o andar 26. Ele prometeu o que cumpriu. Ele obteve 50 mil pontos. Mas como recompensa adicional pelo tempo, ele recebeu mais 150 mil. E distribuiu 50 mil pontos para o Lorde do Punho. E distribuiu mais 50 para o Lorde da Lança também. E o Lorde da Lança falou, isso é dinheiro, hein? Obrigado por isso. Prota fala que nada é pior do que ter um chefe mão de vaca. Se não fosse pelo culto demoníaco celestial, eu não teria conseguido uma pontuação tão boa assim. Acha que é hora de voltar para Camelot. Ele está um pouco louco para me fazer correr até lá, hein? O Hefesto puto, falando se ele já acabou, era para estar aqui, desgraçado, se atrasou de novo. E o Lorde do Punho dizendo, vice-lorde, se esta é a recompensa para essa ocasião, eu gostaria de receber algo a mais. Por favor, faça um duelo comigo. E o Lorde da Lança falando, Lorde do Punho, como você pode ser tão insolente desse jeito, hein? Prota fala, tudo bem, mas a gente pode começar agora, o que você acha, hein? Lorde do Punho fala que é sim, por favor. Prota fala, Lorde da Lança, esteja atento para evitar que alguém seja envolvido. É uma ordem, preste atenção. O confronto começou mediante a um grande acordo. Os efeitos da penalidade são temporariamente removidos por causa disso. O Lorde do Punho, o último membro dos 4 Lordes, um alto rank conhecido como o mais forte do culto celestial nas artes marciais. Ele personifica a essência do punho. Prota fala que vai evitar usar o espírito do demônio celestial. Vai ser complicado para você alcançar 100% do seu poder, já que não é compatível. Já faz um tempo desde que viu aquele raio azul, hein? Se pergunta o quanto avançou desde então. O Lorde do Punho já vem pra cima, falando que acha que ele está subestimando demais, hein, vice-lorde? Tá se achando. Os dois já ficam se batendo, fazendo o chão ficar todo rachadinho. E o Lorde do Punho perguntando, não vai usar teu fogo sagrado? Prota fala que está treinando algo diferente no momento. E o Lorde do Punho já fica falando, você vai se arrepender de ter dito isso, hein, meu parceiro? Já mete um socão, falando, receba esse soco aí.
vai usando o seu raio celestial destruidor, fazendo ficar tudo azul e não dá pra enxergar nada. Fala, bom, eu pensei que ele iria desviar, hein? Mas ele bloqueou. Eu sabia que ele tinha ficado mais forte, mas ele ficou tudo isso diferente. O corpo dele foi imbuído com o poder de um gigante. A constituição está se transformando em força com uma taxa elevada. Prota fala, tudo bem, vamos começar de verdade agora. Já vem todo correndo pra cima, falando, receba, metendo um socão nele. O Lorde do Punho já começa a ficar na defensiva. O Prota macetando o ataque nele. E ele fica pensando, caramba, sinto como meus ossos fossem quebrar nesse momento. Como ele pode ser tão forte? Porque eu estou atordoado por estar perdendo para um jogador que acaba de alcançar o 10º andar não faz muito tempo. Me dediquei até hoje, treinando sem falhar um único dia. Desde então, quis ver o quão forte o Vice-Lord ficou e ter um duelo justo com ele, sem nenhum tipo de limitação. Finalmente, eu consegui realizar o meu desejo. O Prota continua, mandando um socão bem cheio na sua cara. Fica dizendo que não pode perder desse jeito. Já começa a carregar seus olhinhos com seu raio e vem se preparando, tentando dar seu chute que mata a barata, acertando apenas no chão. Fala, vou usar meu punho dos relâmpagos dos 100 passos. Já começa a se preparar todinho, tão preparado que parece que as suas veias vão explodir a qualquer momento. Mas começa a escutar alguém chamando ele, falando, Pung, como tu usa para onde está olhando, seu maldito? Não me tá vendo na sua frente? Já vem metendo um socão na direção do nada e fica se perguntando o que foi que ele acabou de ver. Como ele pode ser tão esmagadoramente forte desse jeito? O Vice-Lord foi reconhecido pelo fogo sagrado. O Prota pergunta, o que foi que tu viu, hein? O Lorde do Punho fala que viu o demônio celestial. Ele viu o Lorde do culto. E o Prota fala, certo. Então o demônio celestial era o maior medo do Lorde do Punho, hein? Mas o Lorde do Punho já vai ficando de joelho, falando, eu perdi. Obrigado por ouvir meu pedido insolente, Vice-Lord. O Prota fala que foi um pouco divertido fazer isso. Em Camelot, o Merlin já fica falando, como você voltou rápido? Não faz tanto tempo, desde que foi para a área pioneira, hein? O grande sábio te deixou viajar na nuvem dele, só pode ser isso, né? O Prota fala, bom, eu achei que eu ia morrer naquela merda. Aquele bicho é um barbeiro voando naquele troço. O Merlin fala, enfim, vejo que agora você está endividado com o culto demoníaco celestial. Acredito que isso se relaciona com o reino marcial, certo? Não acredito que o culto demoníaco celestial se aliou ao reino marcial também. Parece que o reino marcial está comparável às grandes guildas agora. O Prota fala que sim, mas como está indo a Távola Redonda? O Merlin fala que depois de causar um tumulto com Asgard, alguns deles declararam que estavam saindo da guilda. Agora não sabemos quem vai sair e quando também. Tudo por causa daquele desgraçado do Lancelot. Prota fala que, pra ser mais exato, por causa do Olimpo, né? Pode parecer que você foi arrastado por uma grande tempestade no momento, mas as coisas vão se acalmar em breve. Eu vou garantir que isso aconteça. O Merlin fala, tudo bem. Espero que seja assim. Agora é disso que você está preocupado, certo? Pegue isso e vá para o seu próximo andar. Ele disse que nomeou isso de Tariana e você deve encontrar outra parte. Não sei o que ele quer que você encontre, mas disse que você entenderia. O cristal divino do mar. Se tivesse feito um item com isso, teria feito uma armadura, não apenas uma simples arma. O velhote, ele fez a escolha certa dessa vez, hein? O Merlin fala, tudo bem. Ele disse que imaginou que você preferia algo mais confortável de usar do que uma armadura. Então foi isso que ele fez. Prota fala, certo, está perfeito. É leve, gosta de que há uma grande área para proteger o seu corpo também. Se a Kine é adamante comprimido, então este é adamante melhorado, hein? Já vai pegando a sua espadinha toda de aço negro. E o Merlin já fica surpreso, perguntando o que você vai fazer, hein, parceiro? O Prota já começa a preparar sua espadinha, falando, vamos ver se ela é boa mesmo. E já mete um golpezão com a sua espada no meio do seu braço sem dó. E o Merlin fica perguntando se ele ficou louco. O que diabos ele pensa que tá fazendo? Prota fala que estava apenas verificando o quão boa era a defesa e os efeitos dessa arma. O Merlin fala, então você bateu com a espada e um braço. Tá de sacanagem, tu é maluco da cabeça, é? Prota fala que pode parecer assim, mas é uma armadura de adamante, não será cortada facilmente, mesmo se ele tentar. E mesmo que fosse feita de papel, não teria sofrido muito dano. Está sendo protegido por algo também, pode ser perigoso. Por favor, fique fora do caminho.
fala que dessa vez é uma mana azul, hein? Já fica todo usando o seu poder que está no seu corpo. Fala o quê? Alguém está de volta? Que merda é essa, hein? O ovo fica aplaudindo. Como o ovo faz isso? Eu nunca vou saber. E ele também fica de boca aberta. É um ovo multiusos. Prota fala, bom, é a mesma entidade que eu vi na Kinie, hein? Algo sobre isso é diferente dos itens e ego com consciência. Pergunta o que ele é. Fala pra mim. Você tem um nome? Nem é um monstro e nem é humano. O que diabos é você? A aura roxa já fica lá, falando, eu sou o segundo agora. E o Prota fica surpreso, sem entender que merda é essa. E o local já vai todo ficando desfazendo daquele poderzinho que estava no ar. O Merlin fica falando, o que foi isso? Estava coberto por uma mana sinistra. Prota fala que não tem certeza também. Gostaria de saber. Jura que viu o rosto dele, mas não consegue lembrar. É como se tivesse tudo apagado da sua mente. Imagina se estão esperando pelo cristal divino de Zeus, considerando que disseram que é o segundo. Como ele tem o poder de um exterior, porque ele vem de itens, hein? Há tantas perguntas e coisas que eu queria saber. Que merda é essa? O Merlin fica perguntando se ele já vai embora. Prota fala que sim. Merlin fala que ele não tira um dia de folga, hein? Me pergunto por que está com tanta pressa. Venha me visitar quando puder. Até lá, haverá uma estátua sua também, tenho certeza disso. Prota fala, tudo bem, pode ter certeza que eu vou te visitar. Mas eu já vou indo nessa. O prêmio atrasado foi decidido para o Mundial da Colonização. A recompensa dele era habilidade ou aumentar de status. Ele escolheu aumentar seu statuszinho e conseguiu até uns pontos. E começou a subir vários andares. Rapidamente já chegou no andar 30 e depois já foi chegando no 35. E nesse momento já chegou no andar 40. Em pouco tempo, apenas escalando. Foi só meio ano, é pouco tempo eu acho. Em outro local, um peixe esfolado por uma vara pela sua boca. E o Prota lá, no andar 41, falando da área de teste da ascensão da torre, hein? Ele está com o número 50 em cima da sua cabeça. E o pessoal falando, lá está ele. E o Jorginho só dizendo, temos a habilidade de silêncio, então ele não vai ouvir. E o Careca falando, 50 pedras de invocação não gasta, hein? É muito para o indivíduo reunir, mas é muito menos do que a gente tem. Eliminação de invocação. Derrote invocações para adquirir pontos. Você pode invocar pedras de invocações dispersas por cada área. O rank vai aumentando conforme você vai pegando mais pedras e derrotando pessoas. O Jorginho já fica falando, você não viu os ranks desde o andar 25, né? Você acha que ele não está fazendo nada agora? Havia rumores de que ele subiu na torre usando meios ilegais. Todos se preparem, vamos juntos por precaução. Já começa a contagem, falando 1, 2, 3. Já vão tudo chegando por trás do Prota. E ele já tá lá, apenas com a pedrinha na mão, só sugando ela para sua luva. E já fica todo brilhandinho, uma pedra grandona e grossa. O Jorginho já vem correndo, falando, peguem ele, todo mundo pra cima agora mesmo. Um já vem usando sua habilidade de vento, o outro de choque, o outro de raiozinho. E o Jorginho já vai ficando nervoso, pera aí, que merda que tá acontecendo aqui, hein? Quando vão olhar pra cabeça do Prota, já tá com o número 817. E ele só rindo da cara de todo mundo. E fica se perguntando que merda é essa? Estava pouco até agora. Isso não faz qualquer sentido. O Prota já queima todo mundo. Falando que pena, hein? Pensei que eles durariam mais na fogueira sagrada. Já que são a equipe que sobreviveu até o final e tudo mais. A contagem é diferente. Se ele separar assim, é uma boa estratégia de distração para parecer mais fraco do que é. Reuniu 1000 mais rápido do que ele pensava. Teste multiplayer são bons para coisas assim. Nem precisa procurar cada pedra de invocação. As pessoas apenas trazem para mim. Tudo bem, hora de completar o teste principal. Ele usa uma pedra de invocação. Pergunta quantas ele vai usar. Ele já fala que vai usar é tudo. Usa um totalzinho de 1020 pedrinhas que ele tinha. Vai invocando um bicho que não dá para ler o nome, mas vai invocando e tudo vai ficando vermelho. Prota fala, caramba, eu tô invocando é o diabo, hein? Ele está no teste do andar 41. Os demônios e administradores fizeram uma aliança para esse teste. Tem certeza de que não será o corpo principal desse cara. Ainda assim, o demônio que é o chefe da guilda e um alto rank entre os 20 melhores. Um jogador comum não seria capaz de lidar com ele. Esse cara é um figurão, o suficiente para desequilibrar esse teste. E o Diablo falando, eu estava dormindo, que incômodo. Quem imaginaria que trairiam alguém louco o suficiente para reunir 1000 pedras de invocação? Pequeno humano, quem você acha que eu sou? O Prota fala, bom,
tem um jogador chamado de Diablo, fala pra mim. E o Diablo falando, por que arriscaria em algo tão inútil, sabendo que não vale a pena? O Prota fala, bom, isso é bem óbvio, eu vou te destruir para subir a torre com mais pontos ainda. O Diablo já cai na risada, falando que homem interessante é você. Você ousa me desafiar sabendo que eu sou, hein? Ele entrou no santuário contaminado do Diablo. Aqui tá ele, todo chifrudo, parece vocês. Falando que vai transformar cada osso do seu corpo em cinzas. Os sentidos deles estão sendo paralisados por isso. Ele está resistindo à condição do Diablo. A missão é derrotar ele, apenas isso. Prota fala, bom, uma condição de status, hein? Não gosta disso. Vai começar com esse santuáriozinho. Os olhos de cinza resistem ao santuário contaminado. Foi bem sucedido. E o fogo sagrado está queimando todo o santuário ao seu redor. E o foguinho já começa a ficar cada vez mais espalhado por todo o canto. Fala, será que funcionou? Meu ataque deu certo, hein? Mas o Diablo já vem com a sua unha toda grande, falando que aqui não, eu faço manicure. Tenta cortar o Prota, mas acaba cortando só o chão mesmo com a sua unha afiada. Fala, interessante, humano. Interessante você. Você não deveria cair tão facilmente assim. Ficar todo distraído. Mas o Prota já tá na frente dele, preparando um grande golpe, falando, toma aqui, ô seu maldito. Mas não consegue acertar, e tem que desviar para poder escapar daquelas garrinhas de caranguejo. Mas vem mais uma vez, tentando acertar com a sua espada na testa do Diablo. E consegue acertar mesmo assim, ainda é mandado longe, com apenas um dedinho. Já fica lá todo jogado nas pedras, falando, caramba, que dedo forte, hein? O Diablo já começa a usar seu rabo para atacar. O homem não tem meios justos, ataca de qualquer forma. O Prota já vem pulando de novo, falando, pera aí. Quem usa o rabo é coisa de gay, mano, tá ficando doido. A luta continua, porrada de um lado, choque do outro, poder sombrio também. E o Diablo aqui, batendo de frente. E o Prota já começa a ficar usando todo o seu poderzinho sagrado. O Diablo fala que não gosta desse fogo que ele está usando não. Que porra é essa? Tá de sacanagem. Já mete a cuspidola de fogo pra tentar queimar o Prota e fazer ele churrasquinho. Mas o Prota desvia, falando, sai fora, meu. Eu já tô acostumado no Nordeste, tu acha que esse fogo me queima? O fogo sagrado não está funcionando nele. Bom, é claro que o poderoso Diablo não ficaria assustado por um fogo assim. A resistência mental dele não é diferente do seu corpo principal, afinal. Ainda assim, parece que o raio feito com o poder da Kinê teve algum efeito no corpinho dele. Deixou ele todo rabiscado. O Diablo já fica lá, com a sua boca toda pegando fogo. E já mete mais uma cuspida, falando, receba fogo do Nordeste. Mas fica olhando lá o local e vendo que não está vindo nada, assim como eu também. Fala, seu rato maldito, onde é que tu tá, hein? Tá se escondendo agora, é? E o Prota tá falando, agora sei, que é um ataque que funciona nesse cara. Vou lhe mostrar uma chuva de raios. Toma essa aqui, hein? Ele pode caminhar no céu por 5 segundos com essa habilidade. O Diablo falou, aí tá tu, hein, seu ratinho? Vai cair na minha boca, é? E o Prota já vai recebendo um ataque de fogo em cheio, mas já vem vindo com seu raiozinho. E o raio já começa a vencer aos poucos. E o Diablo se perguntando, ué, como assim esse cara tá resistindo, hein? E o Prota já vem vindo com tudo. E o corpo dele foi imbuído com o poder de um gigante também. E o Diablo dizendo, não. Ele não só tá resistindo, está vindo na minha direção. Esse cara é um louco, parceiro. O Prota com esse golpe consegue arrancar um braço dele que tava vacilando. O braço direito, hein? Esse braço não podia arrancar. O Diablo já fica lá, ai, maldito, meu corpo, não acredito que tu arrancou meu braço, tá de sacanagem. E o braço dele continua caindo desde aquela hora. E o Prota lá, apenas olhando a sua canalice que ele fez. Diablo fica puto com o seu desgraçado. Não acredito que tu fez uma dessa não, tá de sacanagem, hein? Já mete uma cuspidona falando, receba, cuspe de magma, queima maldito. O Prota já vai imbuindo o poder de gigante no seu braço, preparando um grande socão desse jeito agora. E o Diablo falou, oh, que surpresa, hein? Você deve ser um jogador, pelo jeito que conduz seus testes. Não gosto nada disso. Venha para a guilda demônio. Vou permitir que você seja o próximo rei demônio, assim que se tornar um rank. Prota fala, eu sou um humano, tá de sacanagem. Como eu entraria em uma guilda que só aceita demônios? O Diablo fala que ele é um humano, mas também é um demônio. A energia demoníaca em seu corpo é a prova que você é mais do que capaz de se tornar um governante dos demônios. E o Prota tá pensando, como eu imaginava, ele percebeu que eu tenho energia demoníaca também. Rei demônio, não acha que houve uma oferta assim na história da sua guilda? Parece que ele realmente gostou de mim, hein? Fala, não, eu sou humano e não vou me juntar a guilda nenhuma. E o Diablo só falou, não vai se juntar a nenhuma guilda, tá de sacanagem, eu entendo.
Você é o Quien, seu desgraçado. O Prota já vem usando seu ataquezão de raio, destruindo todo aquele lugar e consegue derrotar o Rei Demônio Diablo. Ganhou lá os pontinhos por ter feito essa missãozinha e passa do andar 41. No andar 42, já fica andando por lá, falando: caramba, esse lugar é horrível como sempre. O ar está seco e parece bem abafado. Mas já escuta alguém falando: pois é, né? Não sei por que meu tio ainda vive aqui. Além disso, não está um pouco úmido? E o Prota já fica falando: quem falou contigo, seu maldito? O Ragan já fica falando com ele: bem-vindo ao inferno. E aí, como é que você tá, hein, irmão? Na frente deles já tem um pombo todo gritandinho: miau! Já sai tudo voando, como se fossem umas gazelas voadoras. E o Prota só dizendo, pensando bem: eu acho você bem esquisito, hein, que você tá fazendo aqui. O Ragan fala que apenas está feliz em poder ver ele de novo. E o Prota falando: então é assim que você fica, hein? Quando está feliz em ver alguém dando as boas-vindas no inferno, tá de sacanagem. E o Ragan só envergonhado, falando: bom, é assim que o andar 42 é chamado, não fica me envergonhando. E o Prota pensando: eu não gostava do andar 42. Mesmo antes de voltar no tempo, não me fale sobre comida ou ajuda. É difícil até mesmo respirar nesse mundo sufocante e árido. Fala que ouviu dizer que algo aconteceu no andar 33. Você realmente apostou que ninguém mais deu Olimpo o tipo de problema que você deu, certo? O Prota pergunta se isso já chegou nele, fala pra mim. O Ragan fala que provavelmente porque subiu para o andar mais alto e subiu de rank. Muitos ranks do Olimpo estão tentando ficar do seu lado. Tem muito mais informações do que antes agora. O Prota fala que entendeu e fica pensando: bem, o rank do Ragan é muito mais alto do que a de Zeus, quando ele era um jogador também. Aposta que há uma fila inteira de pessoas tentando se conectar com ele. Continuam andando pelo inferno. E o Prota pergunta: tem certeza de que é aqui? Havia muitas entradas semelhantes por perto. Ragan fala que tem. Este lugar é simbólico no Olimpo. Já esteve aqui algumas vezes também. Eles vão descer. Aqui é onde a parte real do inferno começa. Já vão entrando fundo naquela caverna escura e toda esburacada. E o Prota tá pensando: bom, é profundo, hein? Mais do que eu pensava. Parece que já se passaram mais de 10 minutos desde que começaram a descer. E o fogo continua indo. E eles continuam andando. E o Prota falando: Ragan, meu nobre, me conta uma coisa aí, hein? Mas já vai usando todo o seu poderzinho de choque, mas bate em alguma barreira na sua frente. E o Ragan fala que tem muitos disso, hein? Que merda é essa? Sente como se estivesse me vigiando de algum lugar. Uns cachorros. Deve ser uma cerimônia de boas-vindas do dono deste mundo, hein? Só pode ser isso. Na frente deles já tem vários Cerberus apenas esperando. Prota fala que não sabe se vai funcionar com eles, mas talvez tente alguma coisa. Já vai usando seu bracinho do gigante e o Cerberus já vem pra cima falando: oi, meu chapá, osso, carne nova. Prota já manda um receba, metendo socão no bicho, jogando ele pra cima. Fala que não tem tempo pra ficar resolvendo isso. Vamos resolver logo, caramba, tô de sacanagem. Os outros Cerberus já ficam puto, falando: que? Tu acertou o Jorginho? Tá de sacanagem. Prota já mete um socão, mandando ele calar a boca, que a boca dele tá fedendo demais. E o Cerberus só fica gritando, falando: ai, é brincadeira, pô. A gente só veio dar boa-vinda, tomando uma surra. Prota fala: cala a boca, eu já mandei, não abre essa boca de merda não. O Cerberus já fica lá, todo tremedinho, e está desconfiado dele. Ele teme o poder da gigantificação. Prota fala: bom, isso te lembra do passado, certo? Do Hércules. Há muito tempo atrás, o Hércules treinava centenas de Cerberus, todos os dias, apenas com a sua força física. Seu corpo ainda se lembra, sabia que ele reagiria à gigantificação, hein? Os olhos de cinza estão analisando a essência de tudo, mas são incapazes de ler. Fala: isso deve ser o suficiente. O que acha, hein? Já tá bom pra você. E do meio da escuridão já fica lá, tudo brilhantinho. E o Prota solta o Cerberus falando: sai daqui, cachorro fedido, dizendo que aí está ele, finalmente. O subchefe de Olimpo, o mais confiável, o único alto rank com a sua sanidade ainda intacta entre os 3 grandes deuses, resgatando Cronos do confinamento imposto por Zeus. Ele é a figura-chave para derrubar o Olimpo. O Ragan fala: estava seguindo o Olimpo a saudar o rei das trevas, Hades. Ele tá lá, apenas olhandinho pra todo mundo. Eles vão pra uma mesinha, sentar com a morte, literalmente. E o dono do inferno, é assim que a gente quer. E o Prota falando: é preto, hein? Que merda é essa? Café? Eu só bebo leite, danoninho. E o Hades só dizendo: este chá ajuda na circulação de sua mana e até alivia seu corpo e mente. Pode tomar. O Prota já vai consumindo a erva do
inferno, a velocidade dele vai aumentar por 1 hora e a mente dele vai ficando mais clara também. A Eva do inferno é basicamente um item raro. Fica agradecido com uma raridade dessa, hein? O Hades já começa falando que ainda não consegue acreditar, mesmo olhando com seus próprios olhos, não acredita que alguém assim resistiu ao raio de Zeus. Fala, Ragan, você quer continuar seus negócios com esse homem? O Ragan fala que sim, se for possível. Ele é um amigo confiável, quero negociar com ele até o final. O Hades fala que percebe que ele está bem decidido, hein? Teve a impressão de que ele estava escondendo algo quando lutou contra os Cerberus, embora não saiba o porquê disso. Não confia em pessoas que mantêm segredos dele. Não se pode confiar em quem não se revela totalmente. Pode falar, bom, ele não é fácil, hein? Como esperado, mas o Hades fala que ele é digno o suficiente para superar isso. Hefesto, ele me disse para lhe dar uma chance. Quando perguntei sobre você, disse que não precisava explicar e que não precisaria me arrepender disso também. E eu tô pensando, bom, então tudo se resume a conexões, hein? Caramba, dei sorte demais. O Hades fala, você é o vice-lorde do culto demoníaco celestial, então acha que pode fazer Mugen agir desse jeito? Pronto a falar que não pode fazer essa promessa agora. Fazer ele agir ou não está acima da autoridade do vice-lorde. Além disso, minha posição pode ser facilmente abalada com apenas uma palavra do demônio celestial. Então receio que não possa lhe dar uma resposta definitiva, mas se envolver os outros membros que não são o Xion Mugen, é bem possível. O Hades fica falando, possível? Como assim? Me explica mais. Você não parece querer fazer isso. Prota fala que não é isso. Quero dizer que não queira envolver o culto demoníaco celestial. Essa luta acabará assim que o rei cair. Prota fala, bom, essa luta precisa terminar como uma batalha e não como uma guerra. Se o culto demoníaco celestial se envolver, eles se uniriam às facções de Hades, transformando isso em uma guerra contra a facção de Zeus. A única maneira de encerrar isso com danos mínimos e resultados máximos é terminar como uma batalha. O mesmo vale para o Ragnarok e a Gigantomaquia. Fala, tudo se resume apenas ao rei. Você diz essas coisas mesmo depois de ir contra. Você não acha que sua ganância é muito excessiva, garoto? Prota fala, eu farei isso. O Hades fala que tudo que ele fez foi bloquear o raio dele. Você acha que consegue? Prota fala que não, eu não consigo mesmo. O Hades fica perguntando, ué, que confusão é essa? Eu não tô entendendo mais nada. Prota fala que está ciente que os 3 grandes estão instáveis devido à ausência de Poseidon. O Hades fala que ele sabe de tudo, hein? Isso mesmo, Zeus percebeu que Poseidon e eu tínhamos se unido e o trancou na prisão do submundo faz cerca de meio ano. Prota fala que sim, isso é uma razão também, mas o desequilíbrio de poder dentro do Olimpo não é toda por causa de Zeus, certo? Hércules, que tal trazê-lo para o nosso lado também? O Ragan já fica perguntando, tá falando sério? E o Hades pergunta quais são as chances dele nisso. Prota fala que é aproximadamente 70%. E o Ragan pensando, o quê? Tão alta desse jeito? Prota fala, bom, por favor me responda, haveria uma chance de vencer se trouxéssemos o Hércules para o nosso lado? E o Hades pensando, quem? O homem que mudou várias coisas sobre o Olimpo sozinho. Ele salvou Hefesto e derrotou o administrador do teste que o Olimpo preparou também. Não apenas isso, ele ganhou o cristal divino do mar e impediu o raio. Ele é o jogador que segurou todo o poderoso Zeus. Certamente esse absurdo que ele está falando não é conversa de bêbado. Ele tem a certeza que só aqueles que realizaram o impossível podem ter. Fala, bom, não parece impossível desse jeito. Prota fala, tudo bem então, pode deixar. E o Ragan já fica perguntando, aí, pra onde é que tu vai? Prota fala que vai para o andar 40. Há algo que ele precisa resolver primeiro para poder atrair o Hércules também. O Ragan fala que o andar 40, hein? O Hades fala, bom, deixe-me ser claro. O que você mostrou na sua luta contra os Cerberus pode ser o suficiente para enfrentar o Olimpo, mas não foi ameaçador o suficiente para destruí-lo. Não está deixando isso continuar por causa das suas habilidades. Só está investindo nos resultados que você alcançou e na história que você está fazendo. Graças a você se envolver, o plano de Zeus de usar os gigantes e demônios para arruinar Asgard deu errado. Mesmo Zeus ficaria sobrecarregado em uma batalha direta com Asgard. Ele vai agir com cautela por enquanto. Parece um bom momento para falar com Odin. Eu estarei em Asgard no momento. Ragan vai encontrar o seu irmão Apolo. Está tarde. Vá quando o sol estiver bem alto, tá bom? E o Ragan pensando, sol alto, não entendi foi nada. Onde o sol nasce? No inferno, que diabo é isso? Prota fala que ele tá brincando contigo, abestado, deixa de ser burro.
Depois disso, o Prota já tá no quartinho falando, caramba, é o inferno, hein? Mas ainda conseguiram fazer parecer aconchegante, parece. Um calabouço em São Paulo, um quartinho de 3 mil reais. Fala inferno, inferno. Parece muito bom pro meu lado. Isso tem estado na minha mente desde que viu a habilidade da Kinye. Uma habilidade com o mesmo nome do mundo do andar 42. Deveria testá-la agora mesmo. Pergunta se o seu olhinho está verificando os arredores. Ele está sendo invocado para dentro do inferno. E o Prota fica sem entender o que é isso. Eu já tô no inferno, que merda é essa? E ele vai se afogando na água. Não tô entendendo mais nada de onde vem água no inferno, mas tudo bem. Ele fica se perguntando, que porra é essa? Eu estou debaixo d'água, mas eu consigo respirar, virei um peixe? Ele está enfrentando o inferno pela primeira vez. O Rei dos Mortos enfrenta o seu mundo. E o Prota fica falando, isso é um rio ou um oceano? O que é que está acontecendo? Tudo é mana. Tudo aqui parece ser infinito. A Kinye era um recipiente para trazer esse poder infinito, hein? Então era isso. Então era a fonte do cristal divino escuro. Os mortos se curvam a você em adoração. Eles estão adorando o seu corpo agora. Que merda é essa? Era isso que estava acontecendo. No andar 40 já está lá o Arthur, apenas disfarçado, falando para onde os mortos vão, você pergunta, hein? Então você não estava distraído, apreciando a vista do andar 40, mas sim perdido em pensamentos, certo? Prota pergunta se ele lembra de alguma coisa, ou ele sabe de algo. O Arthur fala que logo depois de morrer, foi restringido por Suzano em algum lugar entre a vida e a morte, então não tem certeza do que aconteceu depois que ele morreu. Prota fala, bom, você não está me ajudando com nada com isso. O Arthur fala, desculpe, mas pensando bem, acha que viu algo como um oceano. E o Prota já vai ficando nervoso, falando, que? Um oceano? O Arthur fala que sim, embora não possa ter certeza, foi bem breve. O Prota fala que entendeu como ele pensava. Talvez os mortos sejam o que estava na água naquele dia. Esse item é mais importante do que ele pensava, hein? O Arthur fala que não consegue ver nada do que está do outro lado, hein? Como é que a gente faz? Prota pergunta se ele já esteve nesse lugar antes. O Arthur fala que há muito tempo, antes da Grã-Bretanha ser fundada, esteve aqui por um breve momento para encontrar o ranking do Olimpo. As preparações já estão todas completas. Por favor, me dê suas ordens, meu rei. E acabou.